Olá, crianças! Vamos aqui entrar no nosso túnel do tempo para a gente fazer uma viagem que vocês descobriram como historiadores, vocês fizeram o levantamento no trabalho de vocês sobre como era a nossa cidade no passado e em como houve essa transformação, essas mudanças para o que a nossa cidade é hoje. Então vamos lá! Olha só, aqui nós temos a nossa igreja, a igreja matriz, que hoje é um santuário. Então vamos lá, ela foi construída lá no século XIX, na segunda metade do século XIX, e ela foi construída por uma comissão presidida pelo Barão de Cantagalo. Esse barão que se chamava Augusto de Souza Brandão. Então ele é que presidiu, ou a comissão dele que fez toda essa construção. Então a igreja ela foi construída dessa forma, né, e a inauguração dela terminou no ano de 1976. Ela foi bem preservada, como a gente vê uma foto da atualidade. Toda a fachada dela, ela foi bem preservada. Na inauguração da igreja, ela recebeu Dom Pedro II, teve a participação de Dom Pedro II. Aliás, Dom Pedro II, numa visita que ele fez a Cantagalo, ele até opinou sobre alguns detalhes para a construção dessa igreja, onde hoje é o santuário. Vamos lá, Rua Barão em Cantagalo, né? Aquela rua que passa ali do ladinho da igreja, a rua principal, no centro. Então, essa daqui é no passado, 1957. E nós temos algumas mudanças. Na praça havia alguns degraus. Na rua observava-se poucos carros na rua. E olha o modelinho do carro, bem antigo. Então, esse comércio aqui, a fachada dele foi toda preservada. Olha só, aqui teve poucas mudanças. Modernizou um pouquinho por causa das lojas, mas a fachada foi bem preservada. A rua, que antes era quase não está dando para ver, mas antes era de paralelepípedo, né, de pedra, e agora essa rua tem uma manta asfáltica. Então, poucas mudanças foram observadas desde o ano de 1957. Ao lado da igreja fica hoje o Fórum, que é esse prédio aqui, ao lado da igreja. No passado, ele era um casarão que foi construído pelo Barão de Cantagalo. Esse era um casarão dele. E em volta da igreja, ao lado desse fórum, havia uma rua. Então, os carros poderiam vir e sair lá do outro lado. Mas hoje ali tudo virou praça, é um espaço aqui, se a gente olhar esse espaço aqui todo, espaço de recreação para as crianças, para adultos, né? Onde acontecem algumas festividades na cidade. Mas antes, isso daqui vinha uma rua e os carros contornavam passavam ao lado à frente do casarão. Vamos lá. Lá no bairro Planalto, tem uma Nossa Senhora da Aparecida. Essa Nossa Senhora foi construída há mais de 50 anos. Ela foi construída em homenagem, o marido, né, que fez ela em homenagem à sua esposa, que é a Eurídice Stadling. Hoje, ela era aberta, ela ficava ao ar livre, ela era toda aberta. Hoje já foi feita algumas modificações. Então, aqui na época, né, as pessoas visitavam tudo ao ar livre. E hoje já era um percurso um pouquinho mais difícil para chegar até lá. Hoje, ela tem escadarias que dá acesso a essa imagem. E a imagem também já está mais protegida,
foi coberta e ali fica lá no bairro do Planalto, parece que ela é voltada para o santuário, a imagem fica virada para o santuário e ela acontece uma missa no dia de Nossa Senhora da Aparecida, que é 2 de outubro. Vamos lá, Câmara, né? No passado, a Câmara Municipal de Cantagalo, ó, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Cantagalo, a fachada do prédio era esse. Lá nos anos, na década de 80, 90, então aqui funcionava a Câmara. Esse prédio passou por reforma, então ele teve uma reforma externa. Creio eu que essa reforma não foi muito planejada, porque logo depois da reforma detectaram alguns problemas e a Câmara teve que sair dali. Hoje ela funciona em um outro prédio e esse prédio tem que ser todo reformado. É bonito, né? Que pena. Então, essas partes aqui foram construídas depois. Estação ferroviária, gente. Então, a estação ferroviária, eu achei muito legal esse trabalho. A estação ferroviária, lá pelo ano de 1876, essa imagem aqui. Então, era muito simples, né? Ali é que as pessoas pegavam o trem. E aí, essa estação, ela foi demolida. Ela era localizada onde hoje é a rodoviária. Então, ela foi demolida e hoje construíram a rodoviária. Então, aqui chamava de Nova Rodoviária, que foi inaugurada em 1982. Mas aqui já tem um ônibus, ó. A estação, ela já havia sido transformada em rodoviária. Então, aí foi demolida, construir uma rodoviária com espaço mais funcional. E ela foi, hoje, com a foto atual, a gente observa que desde a sua construção, essa segunda construção, ela foi pouco modificada. Está lá até hoje. Então, aqui uma foto colorida, né, da rodoviária, como ela é hoje, mas antigamente ela funcionou lá na estação, na antiga estação de Cantagalo. Ótimo, gente, parabéns. Gostei muito de vocês terem trazido esses trabalhos. Antes ainda, tem mais um detalhe, gente. Esse aqui é Cordeiro. Olha só, gente, bairro de Santo Antônio, Cordeiro. Adorei ver isso. Aqui era o bairro de Santo Antônio, um bairro residencial. Mas olha, se vocês olharem aqui atrás, tá cheio de água. A família está lá fora, mas está tendo, olha, enchente do rio. Olha só, isso tudo aqui é água. Está tendo um enchente, provavelmente entrou água dentro das casas e as famílias estão meio ali fora esperando essa água baixar para ver o que aconteceu lá dentro. Então, hoje, o bairro de Santo Antônio Cordeiro não tem mais essas enchentes, né? Foi todo modificado. Hoje não acontece mais esse tipo de enchente e, inclusive, essa casa foi demolida e ela está em construção. Isso daqui é a fachada, né, uma imagem do que vai ser o prédio no local em que era essa casa. Hoje está sendo construído um prédio que vai ficar desse jeitinho aqui lá no bairro de Santo Antônio. Então, aí mostra como a paisagem e tudo, o cenário vai se modificando ao longo do tempo. Ótimo. Agora sim, vamos lá no livro, na página 284, e nós vamos entender um pouquinho como é viver na cidade. Bom, nós moramos em Cantagalo, Cordeiro, uma cidade pequena. As duas cidades são cidades do interior, cidades pequenas, com a vida bem mais tranquila. Mas você já parou também para imaginar como seria a vida nas grandes cidades? Por exemplo, essa daqui é a imagem da cidade de São Paulo, né? Muitos prédios, as construções todas muito próximas, muito movimento. Então, a gente tem uma vida um pouquinho diferente. Se para a gente a nossa vida é corrida, a gente reclama que estamos numa correria, imagina se a gente vivesse numa cidade maior, com outros tipos de problema,
que a gente não enfrenta aqui no interior. Então vamos ver qual é a realidade dessa cidade. Hoje, gente, 85%, aqui estava errado, 85% das pessoas no Brasil vivem na cidade. É muita gente. Se nós pegarmos como base que nós temos uma população de 212 milhões de pessoas, 180 vivem nas cidades, 180 milhões de pessoas nas cidades. Então, são áreas muito pequenas para abrigar muita gente. Então, com isso, a gente traz algumas mudanças que a gente tem que se adequar a esses fatos que nos são impostos por viver todo mundo muito juntinho, muito aglomerado. Então, as médias e grandes cidades, considerando médias cidades com mais de 100 mil habitantes, então nossa cidade é pequena, as médias e grandes cidades apresentam construções, muitas casas, o comércio, muitas construções, as ruas são pavimentadas, tem avenidas com 2 ou 3 pistas de carro, estabelecimentos comerciais, supermercados, lojas, também tem indústrias, algumas têm parques industriais que são completamente separados, né? E vários, né, hospitais, enfim, as grandes cidades para atender a demanda da população, as necessidades da população. Então tem muitas construções e muitas coisas. Ótimo. Então, com isso, a gente tem nessas grandes cidades muita gente morando naqueles espaços pequenos, a gente tem uma grande circulação de pessoas. Se a gente vai andar pelas ruas, não vamos no Rio de Janeiro, não. Vamos sair daqui para Friburgo, que já é uma cidade de médio porte. Nas calçadas a gente anda meio que desviando, porque tem muita gente circulando. Circulação de muitas pessoas, um grande tráfego de veículos, né? Então, o trânsito, em virtude de ter muitos carros em pouco espaço, então o trânsito é meio paradinho, aí tem os sinais para controlar esse trânsito, então com isso vai acontecendo os engarrafamentos, por causa do grande tráfego de veículos. Os espaços são limitados, são pequenos e tem que abrigar muita gente, então as construções vão ficando cada vez mais perto, mais próximas umas das outras. Fala assim, mas se eu quiser ter um terreno grande, custa muito caro ter um terreno grande. Às vezes você hoje quer morar no centro de Nova Friburgo, né? Não estou nem falando do Rio de Janeiro, você às vezes vai ter que comprar até um prédio ou 2 prédios para você demolir e fazer sua casa, para ter uma casa com quintal grande. Então isso vai se tornando inviável, impossível. Então as casas, e aí? Quem tem um local antigo, que tem um terreno grande, vale muito dinheiro, então compensa você vender para uma construtora que vai construir um prédio, e comprar em outro lugar mais afastado, que você vai sobrar dinheiro. Então as pessoas vão fazendo isso, pelas necessidades de atender a população, a demanda por moradias, vão tendo preço melhor e as pessoas vão vendendo. Então, os espaços são mais limitados e com isso as construções vão ficar menores. Por exemplo, eu vou construir um prédio com apartamentos muito grandes e aí eu vou conseguir construir 10 apartamentos, um apartamento por andar. Ótimo, vou vender aí 1 milhão, 1,5 milhão, um apartamento grande, 10 apartamentos vai dar 10 milhões. Mas se eu pegar apartamentos pequenos, 3 apartamentos por andar, com 2 quartos, e vender aí a 600 mil, 700 mil cada apartamento, 3 por andar, 10 vai dar 30. Então, 30 vezes 700, gente, dá muito mais dinheiro. Então, as pessoas vão construindo cada vez apartamentos menores e mais fáceis de vender, porque é mais barato. Com a grande circulação de automóveis, a gente começa a ter também uma poluição do ar. Grande circulação de automóveis, indústrias, porque essas cidades precisam ter indústrias para empregar gente, para atender a demanda das necessidades da população. Então, também aumenta a poluição de ar, grande circulação de carro, poluição sonora, muito barulho, muita propaganda também. É uma cidade maior, é uma cidade com
quanto maior, mais barulhenta. E também por falar em propaganda, poluições visuais, né? Muito outdoor, muita coisa, muito anúncio de lojas. Então, isso vai criando uma certa poluição visual. Você olha e fala, ui, é muita informação num lugar só. Então, todos esses são alguns problemas que a gente que mora no interior não tem muitos deles. Então, olha só, prédio na cidade de São Paulo, olha só, os apartamentos, né? Parecem apartamentos pelo número de janelas, deve ser apartamentos bem pequenos, todas construções muito juntinhas, e a gente tem que se adaptar a esse tipo de coisa que nós aqui do interior não estamos muito acostumados. Muita gente num lugar só. Olha o trânsito, né? A cidade do Rio de Janeiro, acho que ela está entre as cidades de pior trânsito do mundo. E olha só o trânsito completamente parado, tudo engarrafado aqui. Então, se você mora a 15, vamos colocar assim, se você mora a 30 minutos do seu trabalho com um trânsito desse, você tem que sair de casa mais de hora antes de chegar no trabalho, porque senão você não vai conseguir chegar. Talvez até umas 2 horas tem que sair, porque você vai ficar parado no trânsito. Vamos lá. Cidades pequenas. Podem haver estruturas típicas de espaços urbanos grandes, né? Como tem construções, claro, tem ruas pavimentadas, mas o movimento é bem menor. Tem estabelecimentos comerciais, que é um grande local de empregos, de trabalhos no interior. Então, mas o ritmo, tem tudo isso que na cidade grande tem, mas o ritmo, ele é muito mais calmo. Numa cidade do interior, você ainda para na rua, encontra conhecido, tem tempinho para conversar. Na cidade grande, passa no máximo um oi lá e nem para, nem desacelera o passo, porque o ritmo, você mora muito mais longe do seu trabalho, o ritmo é muito mais corrido. Então, olha só, grande circulação de pessoas, a gente não vê isso no interior, numa cidade muito pequena. Grande tráfego de veículo também não. Por mais que ali tenha um engarrafamentozinho no centro de Cantagalo, no centro de Cordeiro, às vezes você fala, tá lento, eu tô com pressa. Mas não é um engarrafamento, né? Só o trânsito ficou um pouquinho mais lento, dependendo horário de saída de escola, horário de saída do comércio. Então, não temos engarrafamentos, poluição do ar também não temos, comparado a uma cidade grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Os espaços também não são limitados, a gente tem casas com quintais, eu moro quase que uma chácara, então eu moro pertinho do centro, num bairro, mas é perto do centro, então a gente ainda tem alguns privilégios que não teríamos se morássemos em cidade grande. Poluição sonora e poluição visual? Não, né? No máximo passa o carro do gás de vez em quando, mas é tudo muito tranquilo comparado a um grande centro. Carro da Que Bom, cachorro, mas tudo certo. Bom, vamos ver a tranquilidade da cidade do interior. Olha só, gente, sentar no banco da praça, ler um livro, enquanto as crianças brincam, brincar, correr, né? Coisa gostosa. Então, isso daqui difícil na cidade grande. Coreto da Praça João 23, na cidade de Cantagalo. Gente, isso é lindo, lindo, lindíssimo, né? Não me canso de olhar. Aí a pracinha da igreja, né, do santuário, que antes era rua, né? A rua passava ali, como a gente acabou de ver, mas hoje é cheio de bancos e as pessoas param, olha, deixa o tempo passando, calmamente, coisa boa. As feiras de artesanato que acontecem na praça, também acontece muito no interior. Nas cidades grandes também acontece, mas às vezes a gente curte menos. Então vamos listar? Agora eu quero saber como que a gente vive, como que a gente faz para subsistência nessas cidades. Gostaria que você fizesse aí uma listinha dos trabalhos que tem nessas cidades. E aí você pode começar com os trabalhos dos adultos da sua casa. Onde que eles trabalham? O trabalho dele é remunerado ou não é remunerado? Porque, gente, olha só a definição de trabalho.
Olha só, o que é trabalho? Trabalho faz parte das sociedades humanas desde o seu surgimento. Então, antes não tinha moeda, não tinha o dólar, o real, enfim, tantas as outras moedas. Não tinha isso. Mas as pessoas já trabalhavam na caça, na pesca, na coleta. Então, gente, trabalho sempre existiu. Não era remunerado, mas existia trabalho. Para ser trabalho, nem sempre vai ser remunerado. Provavelmente tem gente que você conhece que tem um trabalho não remunerado e que tem que ser valorizado por todas as pessoas. Olha, definição, trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas, né? Aqui entra as criações, uma obra de arte, uma música, enfim, uma dança, são atividades criativas ou produtivas, né? Típico das indústrias, produção de alimentos, produção de roupas, produção de móveis, construções. Então, é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o ser humano realiza para atingir um objetivo. Então, todo trabalho para atingir um objetivo, trabalho. Então, se o objetivo é preparar uma comida na minha casa, isso é um trabalho. Não ganhei nada por aquilo, a não ser a felicidade de todos que saciam sua fome e ficam alimentados. O trabalho pode ser bem remunerado ou não. Nas sociedades atuais, é muito comum as pessoas trabalharem para conseguir sobreviver. Hoje é muito comum a gente ter pessoas que dedicam um tempo da sua vida para trabalhos voluntários. Esses trabalhos ela faz com a própria vontade dela, mas não é um trabalho, ela não tem salário para isso, ela não recebe nada de salário, de dinheiro, ela recebe várias outras coisas muito legais, um aprendizado enorme, mas ela, uma alegria muito grande, mas ela, por desenvolver aquele trabalho, mas ela faz pela vontade dela, sem remuneração. Então, vamos ver os diferentes trabalhos? Trabalhadores no comércio. Comércio, gente, não é só o vendedor. Trabalhos no comércio, transporte, entrega, atendimento, contabilidade, limpeza desse comércio. Então, gera muitos outros trabalhos. Não é só o trabalho, quando eu falo trabalho de comércio, não pensa somente no caixa, não pensa somente no trabalhador que trabalha diretamente com a venda. Trabalhadores nas diferentes indústrias, como operadores de máquinas, engenheiros, administradores, limpeza, transporte e muitos outros. Então, a indústria também não é só aquele operário que fica ali operando a máquina. Eu tenho um administrador, eu tenho alguém que trabalha com recursos humanos que faz a contratação de funcionários, eu tenho gente que faz controle de qualidade, eu tenho gente que faz entregas, que faz distribuição, eu tenho gente que trabalha com venda para essa indústria, com compra de materiais para a indústria, gente que trabalha com a limpeza da indústria, gente que produz comida, o lanche na indústria, o cafezinho na indústria, a secretária que atende. Então, tem uma série de trabalhos dentro de uma indústria. E outros tão importantes como dentistas, médicos, fisioterapeutas, professores, enfermeiros, arquitetos, profissionais de limpeza, coletores de lixo, eletricistas, pintores, marceneiros, manicures, cabeleireiros, cuidadores de pessoas idosas, mecânicos, porteiros. Gente, se eu ficar por aqui falando, né, falando, tem muita gente que tem diversos tipos de trabalhos na indústria e todos são na cidade e todos são muito importantes. Vamos fazer as atividades? Então, vamos lá na página 286. Reflita sobre a cidade onde você mora e responda as perguntas a seguir. Se você mora no campo, responda com base na cidade mais próxima. A cidade onde você mora ou que está próxima tem muitas ou poucas construções? Muitas ou poucas? O que você acha? Como é a circulação de pessoas? Há muita circulação de pessoas ou há pouca circulação de pessoas? Há engarrafamento? Sim ou não? Então, gente, o que vocês acham de tudo isso?
Só colocando. Isso é uma resposta meio subjetiva, né? É porque muito ou pouco depende do ponto de referência. Se você... O que para você é muito, o que para você é pouco. Cite pelo menos 3 profissionais que você considera importantes na sua cidade. Vai falar 3 que você falar é importante. Se não tivesse esse profissional na cidade, seria difícil. Vamos fazer uma entrevista? É um pouco diferente. Atenção, eu modifiquei. Então, você não vai entrevistar ninguém da sua escola. Você vai entrevistar alguém da sua casa. Olha só, qual o seu nome, qual a sua profissão e quais são as atividades que você realiza. Qual é o trabalho que essa pessoa realiza, seja ele remunerado ou não. Qual o trabalho que você realiza? Para você, qual a importância do seu trabalho? Então, esquece, não vamos fazer ninguém da escola. A não ser que você queira fazer alguém, né, de alguma escola e pode entrar em contato e fazer também. Definição 3, o que é trabalho? Gente, olha só, o que é trabalho? Procura lá no livro que você vai encontrar a definição igual eu escrevi ali. Mais um exercício, qual das imagens retrata uma cidade? Muito fácil, né? Ótimo, gente, finalizamos a aula por aqui. Hoje nós temos um encontro. Esse encontro é para a gente fazer uma homenagem às mães, em parceria com a PDZ, que vai fazer um momento com vocês. Então, o que eles vão fazer? Não sei. Surpresa. Então, a gente espera vocês hoje, nesse encontro. Beijo muito grande.